Cada novo dia é um presente, uma tela em branco onde Deus pinta suas promessas com cores de esperança, fé e amor. Quando abrimos os olhos pela manhã, somos convidados a confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo nas áreas de nossa vida, onde as portas parecem trancadas. A Bíblia nos assegura em Isaías 45:2 que Deus diz: "Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro." Essa é uma promessa poderosa, um lembrete de que o Criador do Universo vai à nossa frente, abrindo caminhos onde não vemos saída, transformando o impossível em possível. A oração da manhã é mais do que um ritual. É um ato de rendição e confiança, um momento para alinhar nosso coração com o plano perfeito de Deus. Quando oramos para que portas sejam abertas, estamos declarando que cremos em um Deus que não apenas ouve, mas age, que não apenas promete, mas cumpre. Pense em José, um jovem que enfrentou portas fechadas em sua jornada, da traição de seus irmãos à prisão injusta. Quantas vezes ele deve ter se perguntado se Deus ainda estava com ele? No entanto, José nunca perdeu a fé. Ele confiava que cada obstáculo era parte de um plano maior. E no tempo certo, Deus abriu as portas do palácio, elevando-o a governador do Egito, como vemos em Gênesis 41. A história de José nos ensina que uma porta fechada não é o fim, mas uma preparação para algo maior. Cada manhã é uma oportunidade para renovar essa confiança, para crer que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não vemos. A oração da manhã tem um poder único. É como abrir as janelas da alma para deixar entrar a luz divina. Quando começamos o dia com gratidão, entregando a Deus nossas preocupações e pedindo que Ele abra portas, estamos plantando sementes de fé que florescerão no tempo certo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que viram portas se abrirem por causa de sua confiança em Deus. Considere Ana, em 1 Samuel 1, que derramou seu coração em oração, pedindo um filho. Sua dor era profunda, mas sua fé era maior. Ela não desistiu mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis, e Deus, em sua bondade, abriu a porta para o nascimento de Samuel, que se tornou um profeta que transformou a história de Israel. A oração de Ana nos lembra que quando oramos com fé, movemos o coração de Deus. Cada manhã, ao nos ajoelharmos, podemos fazer o mesmo, clamar por portas abertas, confiar que Deus está ouvindo e crer que Ele está agindo. Mas o que significa, de fato, ter portas abertas? Às vezes esperamos que Deus remova todos os obstáculos instantaneamente, que as oportunidades cheguem sem esforço. No entanto, a fé nos ensina que as portas abertas por Deus muitas vezes vêm acompanhadas de preparação, paciência e perseverança. Pense em Moisés que, diante do Mar Vermelho, viu o povo de Israel encurralado, com o exército egípcio se aproximando. Não havia caminho visível, nenhuma porta aberta, mas Moisés confiou na promessa de Deus, e o Senhor fez o impossível. Abriu o mar, criando um caminho onde ninguém imaginava ser possível, como vemos em Êxodo 14. Essa história é um lembrete de que as portas de Deus nem sempre são óbvias. Às vezes elas aparecem no último momento, quando nossa fé é testada ao limite. Outras vezes, elas exigem que demos o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho completo. A oração da manhã nos prepara para esses momentos, fortalecendo nossa confiança para caminhar, mesmo na incerteza. Portas fechadas podem ser dolorosas. Elas trazem dúvidas, medos e, às vezes, a sensação de que estamos sozinhos. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Essas perguntas são humanas, e até os heróis da fé as enfrentaram. Davi, antes de se tornar rei, passou anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas, enfrentando portas que pareciam permanentemente trancadas. No entanto, ele escreveu no Salmo 23:3: Ele restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi sabia que, mesmo nas cavernas, Deus estava guiando seu caminho, abençoando cada passo. Sua fé o sustentou e, no tempo certo, Deus abriu a porta para o trono de Israel. A história de Davi nos ensina
que um caminho abençoado não é isento de desafios, mas é marcado pela presença de Deus. Quando oramos pela manhã, pedimos que Ele abençoe nosso caminho, não apenas com sucesso, mas com paz, propósito e a certeza de que estamos no centro de Sua vontade. Hoje, muitas pessoas experimentam o poder de portas abertas através da fé. Pense em Maria, uma jovem que enfrentou anos de rejeição em sua busca por um emprego estável. Como mãe solteira, ela carregava o peso de sustentar sua família, mas as portas pareciam sempre se fechar. Todas as manhãs, Maria orava, pedindo que Deus abrisse um caminho. Ela não desistiu, mesmo quando as respostas demoravam. Um dia, uma oportunidade inesperada surgiu em uma pequena empresa local. Não era o emprego dos seus sonhos, mas Maria aceitou com gratidão. Com o tempo, sua dedicação a levou a uma promoção. E ela descobriu que aquela porta, que parecia pequena, era o início de uma jornada de bênçãos. A história de Maria nos lembra que as portas de Deus nem sempre são grandiosas à primeira vista. Às vezes elas são humildes, exigindo que confiemos e sigamos em frente. A oração da manhã é também um momento para praticar a gratidão. Antes de pedir que Deus abra novas portas, podemos agradecer pelas portas que Ele já abriu. Lembre-se das pequenas vitórias. O dia em que você recebeu uma palavra de encorajamento, a força que encontrou para superar um desafio, a porta que se abriu quando você menos esperava. A gratidão nos alinha com o coração de Deus, renovando nossa esperança para o futuro. Romanos 15:13 nos diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Quando oramos com gratidão, nossa fé cresce e nossa perspectiva muda. Portas que pareciam fechadas começam a parecer apenas temporárias, parte de um plano maior que Deus está desenhando. Outro aspecto poderoso da oração matinal é a entrega. Quando colocamos nossas preocupações, sonhos e desafios nas mãos de Deus, liberamos o peso que carregamos. Filipenses 4:6-7 nos encoraja. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus. A oração da manhã é um momento para entregar as portas fechadas, o emprego que não veio, o relacionamento que não prosperou, o sonho que parece distante, e confiar que Deus sabe o que é melhor. Essa entrega não é passividade, mas um ato de coragem, uma escolha de crer que Deus está no controle. Às vezes, as portas que Deus abre não são as que esperamos. Ele pode fechar uma porta para nos proteger de algo que não vemos. Em Apocalipse 3:7, Jesus é descrito como aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isso significa que as portas de Deus são perfeitas. Quando Ele abre, ninguém pode impedir. Quando Ele fecha, é para nosso bem. Pense em Ruth, que após perder seu marido, enfrentou um futuro incerto. Ela poderia ter ficado em Moabe, mas escolheu seguir Noemi, confiando em Deus. Essa escolha a levou a Boaz, e Deus abriu uma porta para um futuro abençoado, como vemos em Ruth 4. A história de Ruth nos ensina que, quando confiamos em Deus, Ele abre portas que nem imaginávamos. A oração da manhã também nos convida a declarar palavras de fé. Quando dizemos, eu creio que Deus está abrindo portas e abençoando o meu caminho, estamos proclamando a verdade da palavra. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Cada palavra de fé que falamos pela manhã é como uma semente plantada no solo espiritual. Com o tempo, essas sementes germinam, trazendo bênçãos que transformam nossa vida. Imagine a história de Daniel, que orava fielmente, mesmo diante da ameaça da cova dos leões. Sua fé abriu a porta para a proteção divina, e Deus o livrou milagrosamente, como vemos em Daniel 6. Nossa oração matinal pode ter o mesmo poder, movendo montanhas e abrindo caminhos. Enquanto oramos, também podemos meditar na palavra de Deus. Ler passagens como Isaías 45:2 ou Salmos 23 pela manhã nos lembra das promessas de Deus. Essas palavras nos fortalecem, renovam nossa mente e nos preparam para enfrentar o dia com coragem.
A meditação na Bíblia é como um mapa que nos guia, mostrando que mesmo quando o caminho parece incerto, Deus está nos conduzindo. Além disso, reservar um momento de silêncio na oração da manhã nos permite ouvir a voz de Deus. Às vezes, em meio ao barulho do dia, esquecemos de parar e escutar. Mas Deus fala, seja através de uma paz que invade o coração, uma ideia que surge ou uma direção clara para o próximo passo. A espera por portas abertas exige paciência, mas também propósito. Enquanto oramos, podemos perguntar: como posso me preparar para a porta que Deus vai abrir? Talvez seja desenvolvendo uma habilidade, fortalecendo um relacionamento ou simplesmente crescendo em fé. Pense em Neemias, que orava fervorosamente para reconstruir os muros de Jerusalém. Enquanto orava, ele também planejava, preparava-se e aguardava o momento certo. Quando a oportunidade surgiu, ele estava pronto, e Deus abriu a porta para a restauração, como vemos em Neemias 2. Nossa oração matinal pode incluir esse mesmo espírito de preparação, pedindo que Deus nos equipe para o que está por vir. A história contemporânea também está cheia de exemplos de portas abertas pela fé. João, um jovem empreendedor, enfrentou inúmeras rejeições ao tentar lançar seu negócio. Todas as manhãs, ele orava, pedindo que Deus abrisse uma porta. Após meses de persistência, uma parceria inesperada surgiu, permitindo que seu negócio decolasse. A história de João nos ensina que a oração matinal é um ato de plantar sementes de fé, que florescem no tempo de Deus. Cada não que João recebeu foi um passo em direção ao sim que Deus havia preparado. Da mesma forma, cada manhã é uma chance de plantar novas sementes, crendo que o Senhor está trabalhando. A fé que oramos pela manhã nos sustenta ao longo do dia. Ela nos dá forças para enfrentar os desafios, paciência para esperar o tempo de Deus e alegria para celebrar as pequenas vitórias. Salmos 5:3 diz: pela manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa espera não é passiva, mas ativa, cheia de esperança e confiança. Quando oramos para que Deus abra portas e abençoe nosso caminho, estamos nos colocando nas mãos do Pai, crendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Ao longo da história bíblica, vemos que Deus sempre foi um Deus de portas abertas. Ele abriu a porta da arca para Noé, garantindo a salvação de sua família. Ele abriu a porta do deserto para o povo de Israel, guiando-os à terra prometida. Ele abriu a porta da graça através de Jesus, que nos deu acesso ao Pai. E hoje, Ele continua abrindo portas para aqueles que confiam nele. Cada manhã é uma oportunidade para nos alinharmos com esse Deus, para crer que Ele está indo à nossa frente, endireitando caminhos, quebrando barreiras e abençoando cada passo. Enquanto oramos, podemos também pedir sabedoria para reconhecer as portas que Deus abre. Às vezes estamos tão focados na porta que queremos que se abra, que não percebemos as outras que Deus já abriu. Talvez a porta seja uma nova amizade, uma oportunidade de aprendizado, ou até mesmo um momento de descanso. Tiago 1:5 nos promete que, se pedirmos sabedoria, Deus a dará generosamente. Nossa oração matinal pode incluir esse pedido para que nossos olhos estejam abertos às bênçãos que Deus está trazendo. A oração da manhã é, acima de tudo, um ato de amor. É um momento para nos conectarmos com o Deus que nos ama, que deseja nosso bem e que tem planos para nos prosperar, como diz Jeremias 29:11. Quando oramos para que portas sejam abertas e nosso caminho seja abençoado, estamos respondendo a esse amor, confiando que o Pai está conosco. Esse amor nos dá coragem para enfrentar o desconhecido, força para perseverar e paz para descansar em suas promessas. Conforme continuamos a orar, podemos nos inspirar em figuras como Paulo, que enfrentou prisões, naufrágios e perseguições, mas nunca deixou de confiar em Deus. Em Atos 16, vemos Paulo e Silas orando na prisão, e Deus abriu as portas, literalmente com um terremoto, e espiritualmente com a conversão do carcereiro. A fé de Paulo nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis,
A oração pode abrir portas que ninguém imaginava. Cada manhã, podemos trazer essa mesma fé, crendo que Deus está movendo montanhas em nosso favor. A beleza da oração matinal está em sua simplicidade. Não precisamos de palavras perfeitas ou longos discursos. Deus ouve o coração. Um simples Senhor, abre as portas e abençoa meu caminho já é suficiente para mover o céu. Mateus 7,7 nos diz: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Cada manhã é uma chance de bater, de pedir, de procurar, sabendo que Deus responderá. Enquanto oramos, também podemos nos lembrar de interceder pelos outros. Talvez você conheça alguém que está enfrentando portas fechadas. Um amigo desempregado, um familiar doente ou um colega que perdeu a esperança. A oração da manhã pode incluir esses nomes, pedindo que Deus abra portas para eles também. Essa intercessão não apenas abençoa os outros, mas também amplia nosso coração, conectando-nos à comunidade da fé. A oração da manhã nos lembra que não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando, protegendo e abrindo caminhos. Salmos 121:8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Essa promessa é um conforto para cada novo dia. Não importa quão grandes sejam os desafios, quão trancadas pareçam as portas, Deus está no controle. Ele é o nosso pastor, nosso guia, nosso pai. Ao longo desta reflexão, vimos como a oração da manhã é um ato de fé, esperança e amor. É um momento para confiar que Deus está abrindo portas, endireitando caminhos e abençoando cada passo. É uma oportunidade para entregar nossas preocupações, declarar nossa fé e nos preparar para o que Deus tem reservado. Cada história bíblica, cada exemplo contemporâneo, nos aponta para a mesma verdade. Deus é fiel. Ele ouve nossas orações, vê nossas lágrimas e trabalha em nosso favor. Portanto, ao iniciar cada dia, que você possa orar com confiança, crendo que Deus está indo à sua frente, que você possa ver as portas fechadas como oportunidades para crescer em fé, e os caminhos tortuosos como parte de uma jornada abençoada. Que sua oração matinal seja um farol de esperança, iluminando seu dia com a certeza de que Deus está com você, abrindo portas que ninguém pode fechar e abençoando seu caminho com amor e graça. Que cada amanhecer seja um lembrete de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e misericórdia, Criador dos céus e da terra, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com corações abertos, cheios de gratidão e reverência. Tu és o Deus que vai à nossa frente, que endireita os caminhos tortuosos, que quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro, como prometeste em Isaías 46:5-2. Nesta hora sagrada, elevamos nossas vozes para Te adorar, para Te louvar e para clamar por Tua intervenção divina em nossas vidas. Senhor, Tu conheces cada detalhe de nossa jornada, cada porta fechada que enfrentamos, cada sonho que carregamos, cada fardo que pesa em nossos ombros e, com fé, cremos que Tu estás trabalhando, mesmo quando não vemos, mesmo quando o caminho parece incerto. Nesta manhã, Pai, começamos agradecendo pelo dom da vida, pelo fôlego que nos sustenta, pela luz de um novo dia que reflete Tua glória. Obrigado, Senhor, porque Tua misericórdia se renova a cada amanhecer, como diz Lamentações 3:22-23. Obrigado por cada porta que já abriste em nossas vidas, por cada bênção que recebemos, por cada livramento que nos concedeste. Antes de pedirmos, queremos Te louvar, pois Tu és digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que nunca falha, que nunca nos abandona, que nunca se esquece de seus filhos. Senhor, nesta oração matinal pedimos que abras as portas fechadas em nossas vidas. Tu sabes, Pai, onde há barreiras que parecem intransponíveis. Talvez seja uma porta fechada no trabalho, onde oportunidades não chegam. Talvez seja uma porta fechada na saúde, onde a cura parece distante. Talvez seja uma porta fechada nos relacionamentos, onde a reconciliação ou o amor parecem impossíveis. Mas nós cremos, Senhor, que nenhuma porta é grande demais para Ti.
Tu és o Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés, que fez o impossível se tornar realidade, como vemos em Êxodo 14. Assim como fizeste com Moisés, vai à nossa frente. Pai, quebra as portas de bronze que nos impedem de avançar, despedaça os ferrolhos de ferro que prendem nossos sonhos e guia-nos pelos caminhos que preparaste. Ó Deus, pedimos que endireites os caminhos tortuosos, como prometeste. Sabemos que a vida nem sempre é linear. Há curvas, obstáculos, momentos de dúvida. Mas confiamos que Tu és o nosso pastor, que nos guia pelas veredas da justiça por amor do Teu nome, como diz Salmos 23:3. Restaura nossa alma, Senhor. Renova nossas forças e dá-nos a coragem de caminhar mesmo quando o caminho parece incerto. Que esta manhã seja um marco, um momento em que declaramos que confiamos em Ti, que cremos em Tuas promessas, que entregamos cada passo do nosso dia em Tuas mãos. Pai, nesta oração, também queremos interceder por aqueles que estão enfrentando portas fechadas. Conheces, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esta oração, cada coração que clama por Tua ajuda. Pedimos por aquele que está desempregado, buscando uma oportunidade para sustentar sua família. Abre uma porta, Senhor, onde não há caminho visível. Pedimos por aquele que enfrenta uma doença, que espera por um diagnóstico ou uma cura. Toca seu corpo, Pai, e abre a porta da saúde. Pedimos por aquele que está com o coração partido, enfrentando solidão ou rejeição. Abre a porta do amor, da restauração, da paz. Assim como oraste por teus discípulos Jesus em João 17, oramos uns pelos outros, crendo que Tua mão poderosa está agindo. Senhor, ensina-nos a orar com fé, como Ana, que derramou seu coração diante de Ti em 1 Samuel 1. Ela enfrentou anos, de portas fechadas, mas não desistiu. Sua oração fervorosa abriu a porta para o nascimento de Samuel, que abençoou gerações. Dá-nos, Pai, a mesma perseverança, a mesma confiança, a mesma certeza de que Tu ouves cada palavra que pronunciamos. Que nossa oração matinal seja como um incenso que sobe aos céus, um clamor que move Teu coração, um ato de fé que transforma realidades. Ó Deus, pedimos que abençoes nosso caminho hoje. Que cada passo que dermos seja guiado por Tua sabedoria, protegido por Tua mão e iluminado por Tua presença. Sabemos que um caminho abençoado não é isento de desafios, mas é marcado pela Tua companhia. Assim como guiaste Davi pelas cavernas e perseguições, guia-nos, Senhor. Assim como foste com José na prisão, antes de abrires a porta do palácio, está conosco, Pai. Que possamos dizer, como Davi no Salmo 121:8, que o Senhor guarda nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre. Nesta manhã, entregamos a Ti nossas preocupações, nossos medos, nossos sonhos. Filipenses 4:6-7 nos ensina a não andarmos ansiosos, mas a apresentarmos tudo a Ti pela oração. Então, aqui estamos, Senhor, colocando diante de Ti cada porta fechada, cada obstáculo, cada desejo do nosso coração. Substitui nossa ansiedade pela Tua paz, que excede todo entendimento. Enche-nos de alegria, esperança e confiança, sabendo que Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar, como diz Apocalipse 3:7. Pai, dá-nos olhos para reconhecer as portas que estás abrindo. Às vezes esperamos uma porta grandiosa, mas Tu nos surpreendes com oportunidades humildes, como fizeste com Ruth, que encontrou bênçãos ao seguir Noemi, como vemos em Ruth 4. Ajuda-nos a valorizar cada porta, por menor que pareça, sabendo que ela faz parte do Teu plano. Dá-nos sabedoria, como prometes em Tiago 1:5, para discernir Teus caminhos e coragem para atravessar as portas que abres. Senhor, nesta oração, queremos também declarar palavras de fé. Cremos que estás abrindo portas. Cremos que estás abençoando nosso caminho. Cremos que estás trabalhando mesmo quando não vemos. Como diz Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que cada palavra que pronunciamos nesta manhã seja uma semente de fé, plantada no solo do Teu poder, pronta para germinar em bênçãos abundantes. Ó Deus,
Ensina-nos a esperar com paciência, como Neemias, que orava e planejava antes de reconstruir os muros de Jerusalém, como vemos em Neemias 2. Enquanto oramos por portas abertas, prepara-nos para o que está do outro lado. Equipa-nos com habilidades, fortalece nossa fé e molda nosso caráter para que possamos glorificar Teu nome em tudo o que fizermos. Que nossa espera seja ativa, cheia de esperança, sabendo que o Teu tempo é perfeito. Nesta manhã, louvamos Teu nome por quem Tu és. Tu és o Deus que abriu a porta da arca para Noé, que abriu a porta do deserto para Israel, que abriu a porta da graça através de Jesus. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, como diz Hebreus 13:8. Por isso, confiamos que estás abrindo portas hoje, que estás abençoando caminhos hoje, que estás ouvindo nossas orações hoje. Glória seja ao Teu nome, Senhor Pai. Pedimos que esta oração matinal nos encha de Tua presença, que possamos sentir Teu amor nos envolvendo, Tua paz nos sustentando, Tua força nos impulsionando. Como diz Salmos 5:3, pela manhã Te apresentamos nossa oração e ficamos esperando. Esperamos com fé, com gratidão, com a certeza de que Tu és fiel. Que este dia seja marcado por Tua bondade, por portas abertas, por caminhos abençoados, por milagres que só Tu podes realizar. Senhor, intercedemos também por nossa nação, por nossas famílias, por nossa comunidade. Abre portas de justiça, de paz, de prosperidade. Quebra as barreiras do ódio, da divisão, da pobreza. Assim como oraste Jesus, para que fôssemos um, oramos por unidade, por amor, por esperança. Que Tua luz brilhe através de nós, para que outros vejam Tua glória. Ó Deus, que esta oração seja apenas o começo de um dia vivido para Ti. Que cada pensamento, cada palavra, cada ação reflita a Tua vontade. Que possamos ser instrumentos de Tua graça, levando esperança aos que estão desanimados, amor aos que estão feridos e fé aos que estão perdidos. Usa-nos, Senhor, para abrir portas para outros, para abençoar o caminho de quem cruza nosso caminho. Nesta manhã, declaramos que confiamos em Ti. Cremos que estás indo à nossa frente, que estás endireitando nossos caminhos, que estás quebrando as portas de bronze. Cremos que nosso caminho é abençoado, que Tua mão nos guia, que Tua voz nos dirige. Obrigado, Pai, porque Tua palavra é verdadeira, Tua promessa é certa e Teu amor é eterno. Continuamos a orar, Senhor, pedindo que nos enchas do Teu Espírito Santo, que Tua presença seja nossa força, nossa alegria, nossa paz, que possamos enfrentar este dia com a certeza de que Tu estás conosco, como prometeste em Mateus 28:20. Que cada desafio seja uma oportunidade para crescer, cada porta fechada uma chance de confiar, cada momento uma ocasião para Te glorificar. Pai, louvamos-Te por Tua fidelidade. Assim como foste com Abraão, Isaque e Jacó, assim como foste com Maria, Pedro e Paulo, estás conosco hoje. Cada história bíblica nos lembra que Tu és um Deus de portas abertas, um Deus de caminhos abençoados, um Deus que ouve orações. Por isso, nesta manhã, nos rendemos a Ti com corações cheios de fé, esperança e amor. Senhor, que esta oração matinal seja um farol que ilumina nosso dia, que ela nos lembre de Tua grandeza, de Tua bondade, de Tua soberania, que ela nos fortaleça para enfrentar o que está por vir, sabendo que Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso Salvador. Glória a Ti, Senhor, agora e para sempre. Agora que você se conectou com Deus através desta poderosa reflexão e oração matinal, comece seu dia com fé e ação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança para abrir portas fechadas e abençoar seu caminho. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novas orações diárias e deixe seu comentário com um amém ou uma palavra de gratidão. Vamos juntos espalhar a luz da fé e confiar que Deus está guiando cada passo.